Basicamente, o ciclo básico ele tem 4 peças principais, né? Que é o compressor, condensador, dispositivo de expansão e o evaporador. E eu gosto até de colocar que ainda tem mais outros 2 componentes principais, né? Um é a tubulação, que tem que interligar esses 4 componentes, e também o fluido refrigerante, que é através dele que vai transferir o calor do lado do evaporador para o condensador e fazer todo o trabalho. Não tem como, sem tubulação e sem fluido refrigerante, a gente ter o ciclo frigorífico. É claro que existem outros componentes que entram no sistema, dependendo de equipamento para equipamento, como, por exemplo, filtro da linha de líquido. É um componente que entra de acessório para poder evitar que tenha sujeira, contaminação, né? Para segurar algumas impurezas dos sistemas. Mas vamos começar através do primeiro componente, que no caso é o compressor. Essa peça aqui é o coração do sistema da refrigeração. Basicamente é uma bomba de calor que puxa o fluido refrigerante na condição gasosa pela linha de sucção e joga pela linha de descarga. O compressor ele tem vários tipos diferentes sendo utilizados na refrigeração. É necessário estudar a fundo sobre diversos tipos de compressores que nós temos aí no mercado e nos equipamentos. Esse aqui é um compressor muito encontrado na linha branca, a linha doméstica, né, como assim o pessoal chama, que é um compressor alternativo do tipo hermético. Alternativo é quanto à forma de compressão, quanto à forma de trabalho. E hermético porque ele é totalmente lacrado. Está contido nessa única embalagem, nesse único corpo, tanto a bobina, o motor elétrico, quanto o compressor, propriamente dito, né? Então, basicamente, ele é um motocompressor. Ele tem incorporado já a parte do motor elétrico e o compressor em uma única carcaça e hermeticamente lacrado. Praticamente, os compressores herméticos eles são descartáveis. Não tem como fazer nenhum tipo de reparo. Mesmo aí a gente tendo algumas retíficas, né? Mas não é indicado fazer esse tipo de reparo num compressor como esse. Então, quebrou, joga-se fora, tá bom? Vamos agora andar o ciclo frigorífico. Partindo do compressor, o fluido refrigerante ele vem a alta pressão e alta temperatura através dessa tubulação que interliga o compressor ao condensador. É necessário você entender o nome de cada uma dessas linhas. A tubulação que vai do compressor até o condensador é chamado de linha de descarga. E nesse ponto o fluido refrigerante está a alta pressão e alta temperatura. É necessário avaliar também quais são os limites indicados por cada fabricante, porque há um limite máximo da temperatura de descarga. Em alguns sistemas tem até alguns sensores para proteção do ciclo da refrigeração, medindo a temperatura de descarga para proteger o sistema caso ela ultrapasse o valor indicado pelo fabricante do compressor. Geralmente todo sistema ele contém proteções para proteger esse carinha aqui, ó, o compressor. E a gente vai perceber isso quando chegar em outros equipamentos que contém esse mesmo ciclo. Além dessa tubulação aqui, ó, que é a linha de descarga, chegar até o condensador, pode ser que você tenha acessórios nesse sistema, nessa linha. Isso vai depender de equipamento para equipamento. Mas vamos continuar. Chegando até o condensador, o fluido refrigerante chega na condição gasosa, a alta pressão e alta temperatura. Nesse componente, que é um trocador de calor, ele troca calor desse fluido refrigerante que entrou da condição gasosa, troca calor com o ambiente. Então eu coloquei um cooler, um pequeno motor ventilador, para poder forçar essa troca de calor. O trocador de calor usado como condensador pode ser de diversos tipos. Esse aqui é um trocador de calor, helicoidal, né? E ele está sendo utilizado aqui com convecção forçada. Convecção forçada significa que eu tenho um ventilador forçando essa troca de calor, ou poderia ser por convecção natural. Sem o ventilador, ele iria ser naturalmente a trocar calor com o ambiente. Mas como eu tenho uma quantidade de calor grande aqui, eu preciso de um forçador. Então esse aqui é um trocador de calor que nessa condição, o fluido refrigerante está entrando na condição gasosa e perdendo calor para o ambiente, ele está se transformando em líquido. E essa transformação do gasoso para o líquido é chamado de condensação. E por esse motivo que essa peça, sendo utilizada para essa função, se chama condensador. Ele é um trocador de calor que está sendo utilizado como condensador. Saiu do condensador, o fluido refrigerante ele tem que estar subresfriado. Significa que ele tem que perder calor para o ambiente, subresfriar e se transformar em líquido. E por esse motivo é que a tubulação que sai do condensador até chegar ao próximo componente, que no caso é o dispositivo de expansão, essa linha se chama linha de líquido. Na linha de líquido, onde se encontra o filtro. E por esse motivo, por estar nessa linha, é que o filtro é chamado de filtro da linha de líquido.
São diversos tipos de filtro, diversos tamanhos, de acordo com cada tipo de sistema, tá bom? Então essa é a linha de líquido e é necessário entender que desde o ponto da saída do compressor até chegar ao dispositivo de expansão, que no caso é um capilar, esse aqui é o lado de alta pressão. Então está a alta pressão desde o ponto de saída do compressor até o dispositivo de expansão. É preciso entender muito bem isso, saber o nome das linhas, porque aí sim você vai saber como colocar fluido refrigerante no equipamento, saber como medir. Então eu posso medir a pressão de alta tanto nesse ponto, que é a linha de descarga, ou poderia estar medindo também aqui, que é a linha de líquido, sabendo que deste ponto até este está a alta pressão. Chegando ao dispositivo de expansão, o fluido refrigerante está aqui na condição de líquido, subresfriado, que já perdeu o calor lá no condensador, e o dispositivo de expansão tem a função de ocasionar essa queda de pressão brusca do lado de alta pressão para o lado de baixa pressão. O dispositivo de expansão você pode encontrar ele em diversos tipos. Esse aqui é o tipo mais utilizado nos equipamentos de pequeno porte, em equipamentos como de ar-condicionado também, que é o dispositivo de expansão do tipo capilar. É um pequeno tubo de cobre com um diâmetro e comprimento adequado para ocasionar esta queda de pressão, tá bom? Então esse é o dispositivo de expansão, mas você tem, além desse tipo aqui, tem o do tipo pistão, tem válvula de expansão termostática, válvula de expansão eletrônica e outros dispositivos que têm essa função de ocasionar essa queda de pressão controlada do lado de alta para o lado de baixa. Após o dispositivo de expansão, é a linha de expansão. A linha de expansão ela vai desde o dispositivo de expansão até chegar no evaporador. Nesse sistema eu tenho uma pequena linha, eu não chego nem a ter uma linha de expansão de tão curto que é, assim como nos refrigeradores. No refrigerador, o dispositivo de expansão ele já entra direto no evaporador, como está aqui no meu exemplo. Mas você pode ter sistemas em que existe uma linha que vai desde o dispositivo de expansão até chegar ao evaporador. Um exemplo é o ar-condicionado High-Wall, o equipamento de ar-condicionado split de pequeno porte, onde você tem o capilar, que no caso é o dispositivo de expansão, lá dentro do condensador. E depois do capilar, existe uma tubulação que leva esse fluido refrigerante pela linha de expansão até o evaporador, que no caso é a parte interna do ar-condicionado split. A linha de expansão, o fluido refrigerante, como já teve a queda de pressão, ele já está a baixa pressão. Porém, ele ainda está no estado líquido. Ele está em líquido, começando a evaporar. Geralmente se encontra uma faixa aí de 80% em líquido e 20% gasoso. Esse fluido refrigerante que já está evaporando entra no trocador de calor, que vai servir para retirar calor do ambiente e passar para o fluido refrigerante,